Come along and be my party boy. Come along and be my party boy. Is this really an appropriate subject for a musical? And you can party too. Yes, you. My girl likes to party all the time. Party all the time. You got to fight for your right to party. You got to fight for your right to party. He doesn't like it. He likes it. Hey, I don't care what they say. I ain't pooping in that thing. I got my standards. Oh, man, don't tell me you're going along with this potty business, too. Yo, we have to, Mike, because the toilet man says so. Who? Mr. Toilet Man. He likes to eat your doodle in your pee-pee. So I say, give it to him. Eat your doodle in your pee-pee? Who told you that? My mother. Why? You calling her a liar? Well, no, I'm not She calling told me that diapers are for babies. But eat your doodle in your pee-pee? Eddie, the thought is too hideous to comprehend. Oh, yeah? I'll tell you what. Hey, you little pisher. I'm talking to you. Oh, no, what is that? Hey, you're supposed to give me some pee-pee. Where's that pee-pee? We're talking about pee-pee here. I need that pee-pee. Oh, no, Mr. Toilet Man. Listen, I've had it with you. You better give me that pee-pee. Give it to me, or the next time you sit on me, I'm gonna bite off your tushy. Yes! Yes! Veja bem, o que nós vimos até agora? Nós estamos vendo o desenvolvimento desta criança, desde a sua concepção até o seu desenvolvimento, a sua parte física e a sua parte comportamental. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que vai ser o controle do esfíncter. Pelo amor de Deus, professor, o que é esse tal de esfíncter? Esfíncter, ou esfínctere, como você quiser, ele é o músculo que vai dar o controle na evacuação e na mictação. Ou seja, vai dar o controle na hora de fazer o cocô e o xixi. Tá certo? Então são esses músculos que nós vamos estudar hoje. E como é que acontece isso? Como é que a criança aprende a fazer esse controle, né? Que é a hora, o momento de nós tirarmos a fralda. Aquele momento delicado que sempre varia de criança para criança. Muito simples. Para que a gente entenda isso, vamos começar revisando um pouquinho sobre como é que funciona o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, para efeito didático, ele é dividido em 3 partes. Eu tenho o sistema nervoso central, que é o cérebro, o cerebelo e a medula nervosa, né, essa que corre na coluna vertebral. Eu tenho o sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem do cérebro, da coluna e vão para as extremidades. E o sistema nervoso autônomo, que é aquele que faz um liga e o outro desliga. Por exemplo, um manda dormir, outro manda acordar. E assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Com esse sistema nervoso? Que o sistema nervoso, que é o que controla o nosso corpo, ele é a nossa central, ele tem uma função muito específica. Ele vai captar, ele vai analisar e vai responder a estímulos que nós recebemos do ambiente. Então, os 5 sentidos começam a captar estímulos, mandam para a nossa central, que é o sistema nervoso central, ele vai analisar e vai mandar uma resposta. Como assim, professor? Mais ou menos assim, ó. Você está lá numa festinha, num churrasco, coisa gostosa, e você enfia a sua mãozinha em cima de uma chapa, a grelha do churrasco. Aí o que acontece quando você coloca a sua mãozinha na grelha do churrasco? Terminações nervosas do sistema nervoso periférico começam a captar estímulos e começam a dizer uma para a outra: tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e isso vai correndo. Corre, sobe pelo seu braço, vai até o seu cérebro. Chega no cérebro, o cérebro olha e fala: dor. Dor é horrível. Não, dor não é muito bom. O que fazer com a dor? Aí ele vai na sua central, nos seus arquivos. Dor, vamos dar essa resposta. E ele transmite essa resposta para um outro nervo que vai mais ou menos falar assim: tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Quando você chega lá, você faz a resposta que é contrair a mão. Outra resposta é você falar ai. E aquela coisa que a gente conhece. Então, isso é o que a gente chama de arco-reflexo. O arco-reflexo é eu captar o estímulo, analisar e responder. Isso para qualquer coisa. Aprendendo a controlar o esfíncter.
aprendizado, apreender. Eu só vou aprender, eu só vou conseguir saber o que fazer quando eu sentir o estímulo, quando eu sentir necessidade. E é aí que mora o problema do controle do esfíncter. Porque, primeiro, ir ao banheiro, evacuar ou mictar significa parar a minha brincadeira. Pronto, já é um drama, porque a minha brincadeira é importante. A minha brincadeira é a minha realidade. É como se você fosse trabalhar. É tão importante a brincadeira para a criança que muitas vezes você chega lá para ela e diz assim: ô fulana, vem almoçar. E ela olha para a tua cara e diz: não posso, estou brincando. Para ela é importante, ela tem que acabar aquela aventura. Como é que ela vai deixar o homenzinho ali sem acabar a aventura? Né? Então, já vai demorar para ir no banheiro. Outra, se a evacuação tiver dor, né? Na hora que for evacuar, sentiu dor, já não quero mais. Ih, senti dor, ih, não quero. Vamos passar para outra, tá tão legal, não quero. E a outra, que é a lei do menor esforço. Qual que é a lei do menor esforço? Imagine você, eu estou usando fralda, né? Tá legal a fralda, por quê? Na fralda eu não preciso parar de brincar, eu não preciso ficar esperando um estímulo chegar no meu cérebro. É só relaxar e deixar encher, né? Uma coisa gostosa. Depois você olha para a cara da sua mãe e diz assim: fiz. Aí a coitada que vai ter que limpar. Então é cômodo. É a mesma coisa do pessoal. Se você tem lá na rua da sua casa, na esquina, um terreno baldio, o pessoal faz a volta pela calçada, imagina, ele já vai para a diagonal. É a lei do menor esforço, né? Fica até o matinho tudo abatidinho ali. A criança a mesma coisa. Ela vai querer fazer a lei do menor esforço. Aí que entra a nossa paciência de fazer com que ela use esse controle. O controle do esfíncter, estatisticamente, o que eu quero falar para vocês com estatisticamente? Que varia de criança para criança. Ele se inicia aos 28 meses, ou seja, um pouco mais de 2 anos. Tá? Ele já está ali, a criança já é consciente do que ela pode fazer. Jura, professor? Juro. Mas o meu filho, ele demorou mais, porque ele te chantageava. Para ele, era muito mais fácil só olhar para a sua cara, com aquela cara de sapeca, sem vergonha, e dizer: desculpa, mamãe. E pronto. Né? Então, a partir dos 2 anos, ele já começa a comandar. A primeira evacuação ocorre pelo menos 36 horas depois do nascimento. Então, a criança já começa a evacuar. Para esse controle ser definitivo, a mãe ou atendente dessa criança, quem está cuidando dessa criança, vai ter que começar a observar essa criança. Então, agora, nós não podemos mais deixar a criança solta. Nós vamos ter que começar a entender. Porque ela não vai ficar falando. Então, ela vai falar com o seu corpo. Veja, o controle da evacuação, o controle da mictação, tem certas fases. A criança, ela vai ter que ser capaz, quando eu digo que ela já controla o esfíncter, é quando ela é capaz de despir-se, ou seja, ela vai tirar sua roupa sozinha, quando ela está já com vontade. Ela tem que ser capaz de utilizar o banheiro, então ela já está lá, já está utilizando sem ajuda. Ser capaz de limpar-se, sem a ajuda de um adulto, né? De dar a descarga. Então é importante que a mãe, o atendente que está com essa criança, dê a descarga a primeira vez, faça com que a criança toque a segunda, mas observe o seguinte: observe que algumas crianças têm medo do barulho que faz. Lavar as mãos vai ser a última etapa desta criança, quando ela simplesmente pega e pede para lavar as mãos. Então nós vamos ter que seguir essa etapa, né? Despir, usar o banheiro, se limpar, dar a descarga e lavar as mãos. Quando ela tiver feito todas essas etapas, ela já tem um controle total, não precisamos mais nos preocupar. Mas e daí, professor? O que eu vou fazer? Você vai ter uma calma, uma paciência de começar etapa por etapa.
Essas etapas irão desde o começo, de você ficar perguntando para a criança o tempo todo. E aí, fulaninho, quer ir agora no banheiro? Fulaninho, vamos agora no banheiro? Não está com vontade? Que tal você acha de, antes de começar a brincar, ir fazer a sua necessidade? Tá? Porque ela vai esquecer. Então você tem que ficar sempre pontuando, sempre lembrando ela que ela tem que ir no banheiro. E tomar um cuidado com uma coisa muito importante. Não fique reprimindo a criança, né? De vez em quando acontece um deslize. Você não colocou a fralda, estava lá no aniversário e a criança urinou, né, nas calças. Não fique, ai, que coisa feia, onde já se viu, olha só o que vai acontecer com você, porque agora você vai lá, Papai Noel não vai vir. Pare com isso, gente. Cada etapa dessa, que a criança consiga ou não, você tem que reforçar elogiando. Então, nós temos que sempre reforçar cada etapa com elogio. Muito bem, olha só, tá que menino bonito, já conseguiu tirar a roupa sozinho, deixa que o resto a mãe faz, deixa que o resto tá aqui atendente para te fazer, a tia tá te ajudando. Tá ótimo. Aí se acontecer um deslize, olha para a criança e diz, não tem problema, vamos dar um jeito nisso, olha só, vamos partir para outra, porque ela vai se sentir envergonhada. Criança, quando você chega para ela e dá um comando, ela vai tentar realizar esse comando da menor maneira possível. Então ela vai querer fazer aquilo ali melhor. Se você começar a reprimir, ela nunca mais vai querer fazer. A importância da higiene. É muito comum, por causa da pele da criança ser sensível e as fezes que vêm serem ácidas, da criança sofrer a famosa assadura. Professor, este é o meu problema. O que eu faço com a assadura das minhas crianças? Está tudo assado, tudo vermelho, tudo cheio de pipoca. O que eu faço? Bom, é muito bom, é muito bom. A criança usou o banheiro, né, fez a sua evacuação. Cuidado, né? Tem gente que só pega, limpa a criança lá e taca a pomada. Olha, se a pele da criança é mais sensível do que as outras, não custa nada a criança usar o banheiro e você lavar. Nossa, mas lavar toda hora. Não é para dar um banho na criança, que você também vai matar a coitada. Mas lavar a região, lavar ali a região perianal, lavar toda aquela região para evitar a assadura. Porque se ela se assar, vai doer na hora da evacuação. Se doer, ela para. Tá certo? Então é muito bom a gente pega, dá o famoso banho de assento, né? Só lava as partes, né? Aquela coisa bonitinha, para que evite essa assadura. Pegou, deu o banhozinho, aí sim pode colocar uma pomada à base de vitamina A e D, que essa pele vai ficar sempre boa, até a hora que as fezes vão mudando o seu pH e a criança vai resistindo a ele, né? Na mictação, a mesma coisa. Na mictação, nós vamos ter um probleminha que vai ser a hora da limpeza. Porque na mictação, a criança, principalmente o garoto, ele vai ficar com urina em volta ali da glande. E isso pode muitas vezes ocasionar o problema da fimose, que vai originar um problema mais grave na adolescência. Então é muito bom pegar, logo após a mictação, um pedacinho de papel higiênico, primeira vez limpa, e a segunda vez já vai dando para a criança para que ela vá se habituando a limpar, né? Então você olha, diz para ela, olha, vamos retrair a pele, limpa-se bem, pronto, pode voltar a brincar. São cuidados pequenos. Ah, mas eu não tenho paciência. Tem que ter. Tem que ter paciência para que a pessoa e essa criança se desenvolva muito bem. Então, sempre avisando e sempre fazendo uma boa higiene. Com isso daí, não tem como errar. E de mais a mais, quando a criança está aprendendo a controlar os músculos para a evacuação, é muito importante uma coisa. Deixe sempre os pés dela no solo. Por quê, professor? Porque a primeira vez que ela for evacuar, ela quer sair, ela já quer ir embora. Então ela vai fazer força com a musculatura. E esta força, se ela não tiver um apoio, quem sabe ela perca o equilíbrio e tenha medo. Então é sempre bom
ela ter os pés no solo. Por isso que é bom aquelas cadeirinhas que já vêm no piniquinho, para que ela sinta que ela tem um chão ali, ela não está flutuando. Porque muitas vezes a criança olha e tem medo de cair. Então é bom a gente fazer esse controle. O último problema que nós vamos sofrer para controlar tudo é a mictação, né? É a hora de fazer xixi. Então alguns conselhos são bons. Vamos ver alguns cuidados necessários. O primeiro cuidado é você sempre vestir a criança com roupas fáceis de tirar e colocar. Porque nas primeiras vezes, quando ela for falar para você, foi. Então é sempre bom já ter uma roupa à mão. Sabe aquela roupinha de elástico que é só você puxar e já vai? Essa daí é ótima. O segundo cuidado importante que nós temos que ter é caretas e resmungos podem ser sinais de urgência em usar o banheiro. Então veja você está lá olhando a criança está brincando. De repente a criança começa... Por quê? Ela não quer deixar a brincadeira e sabe que o corpo está pedindo alguma coisa. Começou a resmungar, começou a fazer careta, olhe para ela e diga, ô, fulano, não quer ir no banheiro não? Vamos, vamos, vamos. Primeiro pergunta e depois já vá mandando. Tá? O terceiro cuidado que nós temos que ter vai ser perguntar se ela quer que você desabotoe suas calças. Então você olha e diz assim, quer ajuda? Quer que eu desabotoe? Vamos lá que o tio ajuda você. Isso é bom para ela, ela vê você como parceiro, não como o opressor que está lhe dizendo ali, vamos logo com isso, tá certo? Outro cuidado importante vai ser elogiar a criança. Aquela velha história, que bom que você avisou, que bom que nós estamos aqui, que bom que isso aqui vai acontecer agora e daí você já vai poder brincar rapidinho, não se incomoda, a gente já chega lá. Sempre elogiando, que a criança se sente sempre bem, ela vai querer sempre fazer o melhor. O outro cuidado que nós temos depois do elogio vai ser deixá-la dar a descarga. Aquela questão que a gente viu, né? Quer apertar? Aperta. E se ela não quiser, se ela tiver medo? Deixa, não incomoda, coitada. Vá lá, você aperta e veja que você apertou e não aconteceu absolutamente nada, ela vai começar a observar e vai fazer depois este movimento. Outro cuidado importante vai ser cuidar da pele da criança. Aquela velha história que eu falei, a pele da criança é sensível. As fezes e a urina muitas vezes causam assadura. Então sempre limpando, sempre dando aquele banhozinho para que a criança deixe sua pele sempre limpa. Outro cuidado que nós temos vai ser conversar com as pessoas que ajudam a tomar conta da criança. Comunicar sobre os planos de tirar as fraldas. Porque é assim, você decide tirar a fralda e só esquece de falar para os outros. Aí olha que interessante, você na sua casa fica ali, fulano, vamos lá no banheiro. Só que o fulano vai para a casa da avó e a avó deixa com a fralda. O fulano vai para a creche, ninguém foi comunicado, deixa-se a fralda. O fulano vai para Istambul, deixa a fralda. Ele olha para a cara de todo mundo e diz assim, pomba, só na minha casa que me enche o saco. Então, eu começo a guerrear. É bom que todos tenham uma ação conjunta, porque daí ele saiba que ele tem que realmente controlar. São cuidados e, primordialmente, tenha paciência. Agora nós vamos falar de dois problemas que se dão no controle do esfíncter. A constipação intestinal e a enurese noturna. A constipação intestinal ela vai ser a dificuldade de eliminar fezes já endurecidas. Nossa, professor, como que vai acontecer isso? Prisão de ventre? Só que na caso de criança a gente fala constipação intestinal, que fica mais bonitinho. Como que vai se dar isso? Bom, pode vir a ter problemas alimentares, pode ser que tenha problemas nervosos, ou pode ser problemas psicológicos, não quero, não vou, preciso brincar. Antes da gente ver todos esses casos, é interessante a gente dar uma revisada no sistema digestório. Vamos ver como é que se processa o sistema digestório de um ser humano. O sistema digestório, ele funciona assim, ó. Nós temos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, sigmoide, que é a voltinha, o reto e o ânus. Então o alimento, ele entrando pela boca,
ele vai sofrer a ação dos dentes, ele vai sofrer a ação da saliva e também o auxílio da língua que vai rebolar esses alimentos para que eles sejam bem mastigados. O ser humano engole, faz o processo de deglutição, passando pelo esôfago indo até o estômago, ele vai começar a ser solto e vai ter a ação de produtos químicos, suco pancreático, a bile, a gastrina, que são enzimas que vão começar a separar esses alimentos. Separando esses alimentos, o organismo no intestino delgado absorve o que é bom para ele, uma proteína, um açúcar, um lipídio, um sal mineral, uma vitamina, e o que não for bom, ele deixa. No intestino delgado, ele passa agora para o intestino grosso. E o intestino grosso ele só tem uma função: retirar a água. Veja, nós não podemos perder muita água, senão a gente sempre vai estar desidratando. Então, tanto no sistema digestório como o sistema urinário vai ter um processo de retirar essa água e deixar no nosso corpo. Então, o intestino grosso, a finalidade dele é absorver esta água. Ao absorver esta água, ele vai endurecendo este produto. Então, de líquido, ele passa para pastoso, de pastoso, que ele já começa a ser chamado de bolo fecal, ele passa por uma consistência mais endurecida, chamada de fezes. E vai ser armazenada no final do intestino grosso até a hora de ser eliminado. Aí é que está o problema. Ele fica armazenado. Toma cuidado, não fica armazenado no reto. Fica armazenado no final do intestino grosso, depois que passa pelo reto e vai embora. Tá? Então, veja você, quando ele fica ali, armazenado, professor, mais ou menos em qual lado que é para eu saber? Vou te falar, presta atenção, ó. O intestino grosso, ele sobe pela sua direita, colo ascendente, atravessa você, colo transverso, e desce pela sua esquerda, colo descendente. É aqui que ele fica armazenado. Enquanto a pessoa deixa as fezes armazenadas, o intestino grosso vai absorvendo água, vai absorvendo água e vai absorvendo água. O que acontece? As fezes vão ficando cada vez mais duras, cada vez mais duras. Na hora de evacuar, vai começar a doer, porque elas vão sair muito duras, vão acabar machucando a região perianal, vão acabar ferindo, saindo sangue, e daí a criança já começa a chorar, já não quer, faz força. É a famosa constipação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a disciplinar o sistema digestório dessa criança. O sistema digestório, ele tem que funcionar como um reloginho. Toda hora, na mesma hora. Como assim, professor? Olha, aí nós vamos começar a estudar um pouco de relógio biológico, que é você ver aonde que a criança se adapta melhor para fazer a evacuação. Pode ser de manhã, quando acorda, pode ser à tarde, pode ser antes de dormir. Então, depende muito da adaptação desta criança. Então, se ela começa a fazer quando acorda, né, vamos então incentivar para que seja logo após acordar. Se ela começar a fazer, se sentir melhor antes de dormir, vamos incentivar para que ela faça antes de dormir. Aí nós estamos começando a disciplinar o sistema digestório. E ele vai saber que chegada a hora de dormir, vamos evacuar. Ou então, acordei, vou usar o banheiro. Ou então, logo depois do almoço. Daí depende de cada um, depende de cada indivíduo. Tá certo? Mas é sempre bom eu disciplinar. É sempre bom eu fazer com que essa criança tenha o seu horário. Tá, professor, mas a criança está com constipação intestinal. O que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é você imaginar o seguinte. A constipação intestinal é como se fosse um engarrafamento. Então, engarrafamento de trânsito, atravancou um carrinho, foi todo mundo para as cucuias, parou todo mundo. É uma teoria lógica. Se está o trânsito parado, é porque tem alguém lá na frente que fez besteira. Então, nós vamos ter que ver quem que fez besteira ali, que deixou tudo trancado. Uma das coisas que a gente pode fazer é tirar aquele carrinho.
fazer o que a gente chama de massagem. Nossa, professor, massagem é bom? Lógico que é bom. Como é que eu vou fazer massagem? Simples, simples. Você vai pegar a sua mãozinha, que é quentinha, vai aquecer, vai pegar no colo descendente dessa criança, muitas vezes você vai conseguir sentir os fecalomas, né, que são pedaços de fezes, que a gente chama de fecaloma, e você vai fazer movimento suave, não vá me apertar essa criança, pelo amor de Deus, suave, circular e empurra. Sobe, circular, empurra. Sobe, circular, empurra, e assim você vai fazendo para empurrar os carrinhos. Chegou aqui no final, é só ficar fazendo o movimento circular, mas 50 vezes. O senhor não está louco? Não, não estou louco não, 50 vezes. Vai lá, vai com fé, irmã, vai com fé que dá certo. E pronto, você já está estimulando a musculatura a expulsar aquele fecaloma. Já vai ser excelente. Agora, existem outras formas de também ajudar, que vão fazer com que essa criança evacue, pare com a sua constipação. Quais são elas? Vamos dar uma olhadinha nelas. Mastigar bem os alimentos. Isso é importante? Lógico que é importante, porque se eu tiver uma boa mastigação, eu vou ter uma boa digestão. Tendo uma boa digestão, uma boa absorção, as fezes não vão ficar tão endurecidas, vai ser uma boa evacuação. Como que eu vou fazer para ter uma boa mastigação? Hora da alimentação, essa alimentação tem que ser calma. Então é bom sempre fazer 13 mastigações. Com calma, mastiga, ingere, e para que o intestino absorva melhor. Outra coisa que nós podemos fazer também, além da mastigação, vem a ser permanecer sentado no vaso sanitário por 10 minutos após uma das refeições. Como assim, professor? Ora, nós não estamos disciplinando o sistema digestório? Então você escolhe uma das refeições, leva essa criança até o vaso sanitário, deixa ela lá, vai conversando com ela e deixa permanecer por uns 10 minutos. Muitas vezes o sistema já está funcionando, já está eliminando. Então, comeu, espera 10 minutos, leva lá e espera mais 10 minutos. A outra ajuda que nós vamos ter, comer frutas com casca e bagaço. Como assim, professor? Ora, você já está dando alimento sólido. Essa criança já come bem. Então, não custa nada dar maçã com casca. Não custa nada dar um kiwi com casca. Kiwi com casca é bom, não custa nada dar um pêssego com casca. Uma laranja, comer um bagacinho é ótimo. Tá? Para quê? Porque tem celulose. E a celulose faz com que se forme um bom bolo fecal. E um bom bolo fecal, a evacuação é facilitada. Outra que nós vamos ter também vai ser nunca deixar de fazer uma refeição. É aquela velha história. Não pule e não substitua refeições. Principalmente as 3 importantes. Café da manhã, almoço e janta, elas têm que ser feitas. De repente, você vai ver a criança substituindo a refeição apenas por bolacha, apenas por doce. Isso daí vai dar complicações na sua digestão. Então, nunca me substitua uma refeição. A outra que nós vamos ter vai ser respeitar sempre os horários das refeições. Sempre respeite esse horário, que é o horário que a família tem. Para quê? Para, de novo, disciplinar o sistema digestório. Outro problema que nós vamos ter também vai ser a enurese noturna. O que é a enurese noturna? Falando vulgarmente, fazer xixi de noite. E quando que isso é caracterizado um problema? Porque, veja bem, pode ser apenas um deslize. Vai ser caracterizado o problema quando essa criança começa a fazer xixi à noite pelo menos 2 vezes ou mais por mês. E quando ultrapassa a idade de 5 anos. Então, de 5 anos em diante, nossa, até na adolescência, até na fase adulta, eu posso caracterizar uma enurese noturna, que é a mictação quando está dormindo. Quais são os problemas que causam isso? Problemas pode ser um problema físico, um problema na formação do sistema urinário. Então, pode ser que a uretra se abra mesmo e acabou-se, né? Acaba mictando. Pode ser que
não tenha sido feito um bom controle do esfíncter. Então, a criança ainda não está apta a fazer esse controle. Pode ser que este controle começou prematuramente, ou seja, antes dos 18 meses. Aí, logicamente, ela vai ficar mais tempo tentando controlar. Isso são questões físicas. Quando são questões físicas, é bom sempre procurar um pediatra, para que ele vá ver o que está acontecendo. Podem ser questões psicológicas e emocionais. Como assim? A criança tem muito medo à noite. E o medo gera descontrole, principalmente descontrole dos nervos e, consequentemente, da bexiga e acaba urinando à noite. Então, assim que ela for acalmando os seus medos, vai ser acabando a enurese. Então, o medo pode ocasionar essa mictação. Então, olha só, nós temos uma causa física e uma causa emocional. Nas duas causas, vamos procurar um pediatra. Se a causa é psicológica, emocional, vamos sempre fazer aquele reforço para a criança. Não tem problema, tudo bem, aconteceu, vamos lavar a roupa, mas você continua sendo bom, você continua sendo legal. Não vá começar a repreender, porque aconteceu de noite. Tá? E principalmente uma repreensão na adolescência é pior ainda. Então, sempre dando o reforço positivo, para que a criança consiga sempre saber que ela tem um parceiro, nunca um opressor com ela. Porque a mictação vai ser a última coisa que ela vai conseguir controlar. E muitas vezes pode sair pequena ou pode sair numa mictação em grande escala, né? Um volume grande. Aí nós vamos ter que sempre dar um desconto, fazer com que ela não chegue até lá. Como é que eu posso fazer isso? Para diminuir a mictação noturna, vamos começar a diminuir também os líquidos que ela vai tomar à noite. Você não vai colocar 4 copos de água à noite. Vai querer o que da criança? Logicamente, ela vai urinar de noite. Então vamos diminuir, né? Olha, vamos parar de tomar o refrigerante, olha essa água, né? Vai diminuir, está se aproximando do horário de dormir, vamos diminuir. O que o pessoal faz quando está se aproximando do horário de dormir? Dá mamar. Pega lá, dá suquinho. Vai acontecer problemas. Tá? Então vamos diminuir a quantidade de líquido. É bom tomar líquidos? É. 4 a 6 copos por dia é bom, mas não tão próximos da hora de dormir. Tá? Para que a criança vá sempre se acostumando a chegar lá e fazer no outro dia. Porque veja bem, o corpo da criança está descansando, mas os seus rins estão trabalhando. Eles estão desintoxicando toda essa criança. Então, o que vai acontecer? Para o rim, 8 horas de sono são 8 horas de trabalho forçado. Logicamente, vai fazer um volume grande de urina. Se você deu mais líquido antes dela dormir, vai ser um Deus nos acuda. Então, é bom a gente sempre ir diminuindo. Depois dessa diminuição, sempre conversando com a criança. Tá na hora de dormir, não quer ir no banheiro? Vamos no banheiro antes? É aquela velha história do vamos para casa de alguém, antes de sair de casa, vamos passar no banheiro. A mesma coisa na hora de dormir. Olha, vamos dormir, vamos escovar os dentes, vamos no banheiro para que possa dormir bem. Assim, você vai eliminando bem o probleminha. Tudo bem? Achei sensacional. Na nossa dica de estudo, de novo um trabalho prático. Se a criança está dormindo, observe o comportamento. Observe se ela resmunga, se ela se vira demais, se ela se debate, se o sono é mais tranquilo, se ela fica mais de bruços, de barriga para cima. Vamos observar cada detalhe do corpo dessa criança. E mais, vá lá na biblioteca, procure em livros, procure em revistas, procure sobre o sistema nervoso.